Olá pessoal, bom dia. Vamos para a nossa primeira aula de Materiais de Construção Mecânica 2, dando início ao nosso curso. Como a gente ainda vai combinar a nossa reunião de amanhã, estou produzindo e postando esse vídeo na quarta-feira, nossa disciplina vai ser dividida em quatro tópicos principais, né? São ligas não ferrosas, materiais cerâmicos, materiais poliméricos e compósitos. Então, a gente tem esses quatro tópicos para estudar. São quatro tópicos grandes, né? Ligas não ferrosas eu dividi em 3 aulas, cerâmicos em 4 aulas, polímeros em 4 aulas também, compostos é um pouco menor, né? Eu botei uma aula só. Mas nossa disciplina passa por esses quatro tópicos. Por quê? Porque em materiais de construção mecânica 1, pelo menos em teoria, né? Vocês deveriam ver mais sobre aço, né? Explorar o aço de fato, né? Aço, suas propriedades, características, processamento, por aí vai. Aqui em Mateco 2, a gente deixa o aço de lado e estuda outros materiais que não são aço, né? Então nós vamos pegar tudo aquilo que a gente não viu em Mateco 1, é um complemento mesmo, tá bom? Vamos começar por ligas não ferrosas. É... Como dividir em 3 partes, hoje eu vou até o slide 53, pela minha divisão aí, tô a 53. Na semana que vem eu vou até o 106 e depois eu finalizo, né? Vamos lá. Primeiramente, metais não ferrosos são aqueles isentos de ferro em sua composição, né? Ou que possuem ferro em pequena quantidade. O próprio nome já diz, né? O não ferroso é aquele que possui pouquíssimo ferro ou não tem ferro, tá bom? Os metais não ferrosos. Metais e ligas não ferrosas. Por que esses materiais são interessantes? Esses materiais, esses metais, né? Eles, em comparação com aço, eles costumam ter uma resistência à corrosão muito elevada e também, por causa disso, costumam ter um preço mais alto, né? É importante dizer que muitas vezes esses metais não ferrosos eles não competem com aço, não competem com as ligas de aço. Eles são metais que eles são alternativas, né? Eles aparecem como opções muitas vezes em situações onde o aço ele é inadequado, né? Por exemplo, fios para transmissão de energia elétrica, né? Todo mundo sabe que a gente usa fio de cobre, né? Por quê? Porque o cobre ele tem características aí, propriedades elétricas que tornam esse material muito mais adequado do que o aço para essa aplicação. Então nós temos isso em mente, tá bom? A maioria desses materiais eles têm, em relação ao aço carbono, menor resistência mecânica e menor resistência a altas temperaturas, apresentando, portanto, o melhor comportamento a baixas temperaturas, né? Outra utilidade desses metais não ferrosos é realmente isso, aplicações criogênicas, né? É claro que nós temos aços, né? Por exemplo, aço 316L, um aço inoxidável austenítico. Ele é muito bom para isso, muito bom para aplicações criogênicas, né? Só que de maneira geral, essas ligas não ferrosas elas costumam apresentar propriedades melhores, de maneira geral. Materiais não ferrosos são utilizados em serviço em ambiente corrosivo, em temperaturas criogênicas, em outras aplicações especiais, né? Então, quando eu falar de ligas não ferrosas, pensem em materiais que são resistentes à corrosão, que resistentes a baixa temperatura, né? E são usados em aplicações especiais, né? Como vocês vão ver aqui nessa disciplina, né? Os metais não ferrosos ocupam uma posição de destaque na indústria, né? Existem várias situações, várias aplicações onde é necessário uma combinação muito específica de propriedades que só pode ser solucionada por materiais não ferrosos, né? São um campo muito importante na engenharia, né? Vocês sabem aí que, obviamente, quando se fala de materiais de engenharia, metais de engenharia, nós não falamos só de aço. Tem alumínio, tem ligas de níquel, ligas de cobre, chumbo é usado, zinco, enfim, por aí vai, né? Então, quando a gente fala do setor mecânico de transporte e elétrico, esses materiais encontram bastante aplicação. Grande parte desses metais não ferrosos podem ser usados em estado puro. Porém, eles são
sua importância, né, podemos dizer assim, que eles são mais utilizados em forma de ligas, né? Desenvolvem-se constantemente, né, recentemente, né, recentemente, muitas ligas desses materiais não ferrosos, desses metais não ferrosos, né? A cada vez que surge uma aplicação onde eu preciso de uma combinação muito específica de propriedades, pode ser que uma liga composta de metais não ferrosos resolva aquilo, né? Então, vão surgindo a cada dia mais e mais ligas. A cada ano vão surgindo mais ligas diferentes desses metais não ferrosos, né? Com características físico-químicas que os tornam insubstituíveis em certas aplicações. Por exemplo, não sei se alguém de vocês aí da turma já sofreu alguma lesão, alguma coisa mais grave, teve que colocar uma placa de titânio, né, em alguma parte do corpo, né? Então, às vezes quem machuca a perna muito feia tem que substituir alguma parte por uma prótese, não sei dizer o que é exatamente, né? Mas, enfim, né? Quando a gente tem esses... Dando um exemplo só, tá, gente? Essa situação onde a gente tem que colocar um metal dentro do corpo humano, ligas de titânio costumam ser a solução, né? Claro que não é apenas essas ligas, né? Tem outros materiais compósitos que surgem como opção. Mas ligas de titânio funcionam muito bem. Porque essas ligas de titânio, elas são... o material que eles são... Como é que eu posso dizer? Compatíveis com o corpo humano, né? São biocompatíveis, né? Então, para essa aplicação, pensando em outros metais, a liga de titânio é praticamente insubstituível, tá bom? Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, porque eu não tenho nenhum tipo de prótese nem nada, então não sei dizer exatamente a função que a placa de titânio tem no corpo, né? Mas são materiais úteis nesse sentido, tá bom? Então nós temos sempre esse desenvolvimento constante de novas ligas, né? Dentre os metais não ferrosos de maior destaque, nós temos alumínio, chumbo, estanho, níquel, zinco, cobre, titânio e também temos outros, né? Aqui nessa disciplina vocês vão ver que eu vou separar por partes, né? Eu vou começar falando do cobre e do alumínio, que são os principais. Depois eu vou falar um pouquinho de cada um, né? Então vocês vão ver que nessa aula aqui eu não vou nem conseguir terminar a parte de cobre, tá? Vou ficar só em cobre e depois eu vou abordar alumínio e depois eu vou abordar outros materiais, outras ligas não ferrosas, né? Os livros que eu estou usando como base estão aqui, tá bom? Uma recomendação minha, né? Acho que vocês já fizeram disciplina comigo, já sabem disso, né? Eu coloco o slide aqui bem completo, bem recheado de texto, né? A gente sabe que o ideal para uma apresentação é ter pouco texto. Mas eu coloco muito texto por quê? Porque eu quero que vocês sejam capazes de estudar só por ele, né? Que só com o slide vocês consigam compreender bem o que eu quero passar e compreendendo vocês vão conseguir, obviamente, um bom desempenho aí nas avaliações, tá bom? Então, assim, na verdade, a minha ideia é dispensar o uso do livro, né? Mas é claro, eu coloco o nome dos livros aqui para que vocês possam conferir caso vocês queiram, né? Caso vocês sintam que tem necessidade de complementar alguma coisa, tá? Então tem uma Tecnologia Mecânica do Chiaverini, que é um livro antigo, né? Eu costumo dizer que é uma bíblia assim, de materiais e fabricação, né? Que é um livro antigo, acho que é a década de 80, só que ele tem 3 volumes, ele vai abordando desde início de estrutura cristalina e todos os processos de fabricação, tudo sobre materiais não ferrosos, ferrosos, por aí vai. Fala tudo de materiais, tudo. Então é um livro muito completo. Eu, particularmente, eu não conheço nenhum livro que seja tão completo quanto esse, né? Nem mesmo o Callister, né? O Callister, que é o outro livro referência, ele não tem tanta informação assim quanto esses 3 volumes juntos de tecnologia mecânica, né? Mas é difícil, é um pouco complicado de ler, porque às vezes eles falam algumas coisas são inovações, só que na época era inovação, hoje em dia já é algo muito difundido, então tem que ter um bom senso na hora de fazer a leitura. Outro livro é esse livro de materiais para equipamentos de processo, do Pedro Silva Teles, né? Silva Teles que a gente fala, né? Inclusive, acho que ele faleceu ano passado, esse autor, né? Uma referência aí na área de engenharia também. É outro livro muito bom, só que o foco do livro não é tanto para materiais, assim, né? Ele fala sobre alguns equipamentos de processo,
e tem um capítulo que é o capítulo 8, que comenta sobre isso, tá bom? Bom, vamos falar sobre o cobre. Deixa eu tomar um gole de água. O cobre é um metal vermelho marrom que tem um ponto de fusão de 1080 graus Celsius e densidade correspondente a 8,96 gramas por centímetro cúbico, a 20 graus Celsius. A grande... Quando a gente fala de cobre, imediatamente a gente pensa o seguinte: condutor de eletricidade. Então, é importante a gente saber que depois da prata, o cobre é o melhor condutor de calor e eletricidade. Devido a essa característica, uma das suas utilizações principais é na indústria elétrica. Tá? Aí alguém sempre me pergunta: professor, mas por que a gente não usa prata em fios de eletricidade, já que conduz melhor? Bom, prata é caro. O cobre ele tem a vantagem de ser bom condutor e ter um preço baixo. Inclusive, isso é algo que você tem que sempre levar em mente quando eu falar dessas ligas aqui todas. A liga não será útil se não houver aí aliás, a liga não será útil, se não tiver um preço baixo. Se tiver preço muito alto, geralmente não é utilizado. Tanto que nessas aulas de ligas não ferrosas, eu nem falo nada de ouro e prata. Apesar de ter algumas aplicações, como é tão caro que é raramente utilizado. Então é algo, assim, o asterisco, é muito raro ser utilizado. É mais utilizado como elemento de liga, talvez, ali, em alguma situação ou outra. Outra vantagem do cobre é que ele tem altíssima deformabilidade. E quando eu falar de deformabilidade, eu quero que vocês traduzam isso como ductilidade. É um metal que é fácil de se deformar. Eu consigo conformar esse material, dar forma a ele de maneira muito correta. Correto não é a palavra certa, de maneira muito tranquila, muito fácil. Ele se deforma facilmente. Então eu não preciso aplicar esforços gigantescos para deformar uma liga de cobre. Além disso tudo, o cobre possui boa resistência à corrosão. Quando exposto à ação do ar, ele fica com o tempo recoberto de um depósito esverdeado. Mas ele, no geral, possui uma boa resistência à corrosão. A oxidação sob a ação do ar começa em torno de 500 graus Celsius. O cobre é sensível a meios ácidos, mesmo que eles sejam fracos, que o atacam na presença de ar. Uma curiosidade, talvez, acho que a maioria de vocês deve saber, mas alguns talvez não saibam. A própria Estátua da Liberdade, ela é feita de cobre. Aí vocês vão falar: pô, professor, mas ela é meio... Ela não tem cor de cobre, ela não é marrom, avermelhada. É porque ela já foi corroída, depósitos foram já... como é que eu posso dizer? Ela sofreu uma ação de corrosão que esses depósitos já ficaram agregados na sua superfície. Então, o que vocês estão vendo ali, a cor que vocês veem é a cor dos depósitos dos produtos de corrosão. Não é a cor de fato do cobre pelo qual a estátua foi feita. Tá bom? Então, dá pra ver bem claramente a diferença aí dela em 1886 e hoje. O cobre tem resistência mecânica e de fadiga satisfatórios, além de boa usinabilidade, cor decorativa e pode ser facilmente recoberto por eletrodeposição ou por aplicação de verniz. Todos esses fatores ajudam o cobre a ter uma maior aplicabilidade. O cobre, ele sozinho, eu vou dizer que ele não é tão importante assim, o cobre comercialmente puro. Mas o mais importante do cobre, na verdade, são suas ligas. Por exemplo, o cobre ele forma várias ligas, forma uma série de ligas. Eu tenho latão, que é cobre com zinco. Eu tenho bronze, que é cobre com estanho. Eu tenho ligas de cobre-níquel ou cupro-níquel. E tem outros tipos de ligas também. O cobre forma muitas ligas diferentes. Então, talvez ele comercialmente puro, ele não seja tão útil. Mas certamente, em forma de liga, ele é vastamente utilizado.
Existe uma tabela classificando as ligas de cobre de acordo com sua importância, né? Onde eu distingo, faço a distinção de grupos principais. Né? Como vocês podem ver aí, essa tabela está um pouco até desatualizada, né? Como falei, o livro é um pouco antigo, mas dá para ter uma noção das possibilidades de ligas, né? Cobre puro, cobre baixo teor de liga, cobre alto teor de liga, cobre zinco, que é o latão, cobre zinco chumbo, que é o que a gente fala de latões ao chumbo, ligas especiais de latão, né? Que é o latões ao estanho, latão ao alumínio, cobre estanho, que é o bronze fosforoso, tem o cobre alumínio, tem o cobre níquel zinco, que são as alpacas, né? Enfim, nós temos vários tipos de ligas de cobre. Tá? Gente, não se preocupem com decorar isso aqui, tá? O legal que vocês saibam são as possibilidades no que se refere a não as possibilidades, mas a variação, a diversificação, né, a quantidade diversa de ligas que o cobre pode apresentar. Bom, seguindo a classificação da ABNT, os principais tipos de cobre comercial, acima de 98%, são os seguintes: o cobre eletrolítico tenaz, o cobre refinado a fogo de alta condutibilidade, o cobre refinado a fogo tenaz, cobre desoxidado com fósforo, né, de baixo teor de fósforo, tem as abreviações aí de acordo com a BNT. Eu tenho cobre desoxidado com fósforo de alto teor de fósforo, né, diferente do DLP, né, esse aqui é o alto teor, né, L é de low, H é de high. Eu tenho cobre isento de oxigênio, eu tenho cobre refundido. Todos esses são exemplos de cobre comercial. Tá? Lembrando, o cobre, essas ligas de cobre, por serem muito deformáveis, elas podem ser apresentadas de várias maneiras. Né? Eu posso ter em formas de placas, de chapas, tiras, barras, arames, fios, tubos, alguns perfis específicos produzidos aí por algum tipo de conformação mecânica, como por exemplo forjamento. Então, nós temos todas as possibilidades em relação ao cobre comercial. Apesar de ter um ponto de fusão alto, a temperatura limite de utilização do cobre comercial é de 200 graus Celsius. Por que isso? Né? Porque acima dessa temperatura, ele não vai fundir. O ponto de fusão do cobre é acima de 1000 graus Celsius. Só que acima dessa temperatura, ele vai sofrer transformações metalúrgicas, né? Que vão culminar numa queda brusca de resistência mecânica. Então, acima de 200 graus Celsius, a resistência mecânica cai muito, o que torna essas ligas de cobre comercial inutilizáveis. Né? O cobre ele tem estrutura CFC, que é a cúbica de face centrada, não apresenta temperatura de transição dúctil frágil, né? O que é característico do CFC. Dessa maneira, mantém-se sua dutilidade até temperaturas de menos 200 graus Celsius. Então, o cobre ele mantém essa dutilidade até temperaturas nesse nível aí. Né? Então, é outro ponto que torna esse material bem útil para aplicações de baixa temperatura. O cobre é soldável, mas sua soldagem com consumíveis do próprio metal é difícil, não é recomendável, não é recomendada. Então, dá para soldar, mas é um pouco complicado. Devido à sua alta condutibilidade térmica, recomenda-se pré-aquecimento da solda, até mesmo para pequenas espessuras. Né? Acho que vocês não fizeram esse plano de soldagem ainda, né? Mas quando vocês fizerem, vocês vão perceber que um pré-aquecimento é muito importante em alguns casos para ter efeitos atenuados tanto no resfriamento quanto no gradiente térmico que o metal vai sofrer. Tá? Então o pré-aquecimento é recomendado aí para ligas de cobre comercial. É recomendada a brasagem. Né? Brasagem, a gente fala que é um tipo de união. Né? Alguns livros trazem como se fosse uma soldagem. Né? A brasagem é uma união por consumíveis de ligas de baixo ponto de fusão. Né? O que é isso? É usar ligas realmente que se fundem muito fácil para unir duas partes. Né? Então eu vou ter sei lá, eu tenho metal A e metal B, eu tenho metal C unindo os dois ali. Uma brasagem. Por que recomenda-se? Porque é um processo mais fácil, mais usual
no que se refere à instalação hidráulica. No entanto, o resultado da abrasagem não é indicado para serviços de alta responsabilidade. O que são os serviços de alta responsabilidade? É aquele serviço onde uma falha na solda vai causar uma falha catastrófica. Né? Então acontece isso aí. Né? Ele não é indicado para serviço de alta responsabilidade porque a solda por brasagem é de baixa resistência mecânica. Então, se é uma alta responsabilidade, sei lá, um componente muito importante de um avião, por exemplo, não faça brasagem. Né? Bom, o cobre apresenta boa resistência à corrosão no geral. Esse material resiste bem à atmosfera úmida ou poluída e a qualquer tipo de água agressiva devido à formação de camada passivadora. Eu não sei se todos aí fizeram a disciplina de corrosão comigo, né? Acho que algum outro deve ter feito. Mas o que é essa formação de camada passivadora? Quando tem o metal exposto a certos ambientes, ele vai gerar uma camada entre a superfície. E essa camada que se forma, ela vai proteger o meu metal. A gente chama de camada passivadora. Exemplo, aço inoxidável. Eu gero uma camada de cromo na superfície. Um óxido de cromo, na verdade. Então essa camada de óxido de cromo protege o meu aço da oxidação. Então é uma forma de proteger contra a corrosão, tá bom? A formação de camada passivadora livra o cobre de incrustações em água salgada. Deixa eu tomar mais um gole de água aqui. Bom, o cobre é resistente à corrosão em meios não oxidantes, né, e ambientes com presença de compostos orgânicos, como álcool ou éter. O cobre pode ser aplicado com ácido sulfúrico diluído, ácido clorídrico diluído, em temperatura ambiente, desde que não haja presença de oxigênio. Né? Então, esses ácidos, eles diluídos, eles não agridem tanto assim o cobre, né? Desde que não haja oxigênio no ambiente. Né? O cobre está sujeito à corrosão sob tensão, que é a ação conjunta de um processo corrosivo com um esforço mecânico, em ambientes com compostos nitrogenados, como amônia, sais amoníacos e com mercúrio. Né? Então, isso é um ponto bem relevante. Tá? Compostos nitrogenados, amônia, por exemplo, danifica o cobre. Né? Na disciplina de corrosão, acho que eu até comentei isso com a turma, né, no período passado. Tem um caso no livro até engraçado que eu achei bem diferente. Né? Que, se eu não me engano, não lembro qual era a aplicação exata, mas tinha uma liga de cobre numa aplicação industrial que estava sofrendo corrosão sob tensão em um ambiente que não era nada propício a sofrer corrosão sob tensão. Não tinha nada no ambiente assim que poderia fazer com que esse material ele sofresse corrosão sob tensão. Ele não estava exposto a composto nitrogenado, não tinha um ambiente agressivo, não tinha nada. E estava sofrendo. E aí foram fazer uma pesquisa, assim, uma investigação, né, sobre o que estava acontecendo de fato. E constataram que, na verdade, tinham ratos no ambiente. Né, e os ratos faziam xixi no cobre. E o xixi do rato tem amônia. E aí que vinha a amônia que estava degradando, junto ao esforço mecânico, o cobre. Então é até engraçado pensar nisso, né? Então é xixi de rato, resumindo, né? Urina de rato, né? Que estava causando corrosão. Né? Então, controle de pragas, né? Controle dos ratos aí, deram um jeito neles aí e resolveu a situação, né? Vocês verem que esse processo de corrosão eles acontecem de maneira assim, às vezes a gente tem dificuldade até de entender o que está acontecendo e é muito inusitado, né, às vezes. Bom, em contato com o cobre, a acetileno dá origem a um composto explosivo, então cuidado. Né? Soldagem oxiacetilênica de cobre aí não é recomendada.
Como o cobre é altamente catódico em relação a aço carbono e aço liga, ele não deve ser colocado em contato imediato com esses materiais sempre que o meio for eletrolítico, né? Por quê? Porque pode haver corrosão galvânica. O que é corrosão galvânica? Eu tenho uma tabela chamada uma série galvânica, onde eu consigo ver qual material é mais catódico ou anódico em relação ao outro. Isso pensando num processo eletroquímico de corrosão. O material que é mais anódico é o material que vai corroer. Então, se esses materiais, lá, por exemplo, o cobre e aço carbono. O aço carbono ele é muito mais anódico do que o cobre. Então, se eu colocar os dois no mesmo ambiente, propício à corrosão galvânica, para formar uma pilha galvânica, esse aço carbono vai corroer. Então, não recomenda-se colocar em contato imediato cobre e aço carbono, tá bom? Em meio eletrolítico, né? Eu costumo sempre dar um exemplo de... Agora não vou lembrar exatamente a situação, mas era um depósito, né? Que era um depósito simples, né? Só que a parte estrutural tinham parafusos na parte estrutural, né? E a pessoa que projetou, o engenheiro que projetou, ele decidiu fazer... eu não lembro se... acho que era as telhas ou alguma parte. Enfim, não lembro a situação exata, mas nesse depósito aí, se não me engano, os parafusos eram de latão e a haste era de aço carbono, ou o contrário, não lembro direito. Eu só sei que, no final de contas, acho que o parafuso acabou corroendo, né? Acabou acontecendo corrosão galvânica, porque era um depósito de armazenar produtos químicos, então o ambiente ele era eletrolítico. E aí acabou corroendo todos os parafusos da estrutura que foi comprometida. Risco de cair, né? Risco de desmoronar. Então teve que ser feita uma intervenção ali para corrigir esse problema. Tá bom? Então cobre e aço carbono não funcionam bem juntos. Alguns tipos de cobre comercial apresentam boa resistência ao choque e bom limite de fadiga. Os valores dependem do estado em que se encontra o metal, recozido ou encruado. Então, assim, resistência ao choque e resistência a bom limite de fadiga são características do cobre comercial. E os valores vão depender do estado do metal, seja recozido ou encruado. A gente sabe que o cobre pode estar tanto no estado recozido quanto no estado encruado. Lembrando que esses estados eles são muitas vezes vistos como opostos, né? Porque o recozido ele vai ser muito dúctil e pouco resistente. O encruado ele vai ser muito resistente, porém frágil. Tá bom? O grau de encruamento ou recozimento é designado pela expressão têmpera, a qual não tem nada a ver com a têmpera dos metais, né, do aço carbono, que a gente viu na Mateco 1. Né? Então, quando a gente fala de grau de encruamento ou recozimento, para o cobre comercial, a gente usa a expressão têmpera. Só que não tem nada a ver com a têmpera de aço. Tá? Então, tenham isso em mente. Isso é uma coisa que eu sempre perguntava nas provas e sempre erravam, né? Porque vocês vão ver ao longo do curso. Eu estou usando essa expressão têmpera aqui para falar do grau de encruamento e recozimento do cobre. Lá quando eu vou falar de vidros em cerâmicas, eu vou falar de têmpera também. Mas é outra coisa, não tem nada a ver. Que também não tem nada a ver com a têmpera lá do aço, que gera martensita, não tem nada a ver. Então a expressão têmpera, ela aparece, mas ela tem um significado diferente para cada material que a gente está analisando, tá bom? A gente consegue ver claramente aí as diferenças em propriedades do estado recozido ou encruado. Né? Lembrando que alongamento muitas vezes é visto como dutilidade. Tá? Alongamento é uma tradução para dutilidade. Quanto maior o alongamento, mais dúctil é o material. Então o recozido ele tem limite de escoamento e limite de resistência à tração mais baixo que o encruado. Porém o alongamento é muito maior. Né? A dureza do encruado também é maior. Então, assim, encruado, resistência mecânica maior, dutilidade menor. Recozido, dutilidade maior, resistência mecânica menor.
Aí temos algumas aplicações industriais dos tipos de cobre, né? Eu tenho o cobre ETP e o FRHC, que são usados em situações onde se exige alta condutibilidade elétrica e boa resistência à corrosão, como na forma de cabos condutores aéreos, linhas telefônicas, motores geradores, trocadores de calor, radiadores de automóveis, componentes trefilados, caldeiras, telhados, fachadas e por aí vai. Eu tenho esse cobre FRTP, embora possua maior teor de impureza, suas aplicações são similares às anteriores. Na indústria elétrica, porém, esse tipo de cobre pode ser aplicado somente quando a condutibilidade elétrica exigida não é muito elevada, né? É o cobre FRTP. Tem esse cobre OF, né? Essas abreviações, gente, estão todas aqui atrás, só voltando aqui um pouquinho. Tá? Todas aqui atrás. Né? O OF, por exemplo, é o cobrezinho de oxigênio. FRTP é refinada a fogo tenaz. Por aí vai. Vou voltar aqui. O cobre OF, né, resinha de oxigênio, devido à sua maior conformabilidade, é particularmente indicado para operações de extrusão por impacto, né, então é altamente conformável, né, usados em equipamentos eletroeletrônicos, peças de radar, rotores, antenas, por aí vai. Eu tenho o cobre DLP, que é um baixo teor de fósforo, usado na forma de tubos e chapas, equipamento que conduz fluidos, como evaporador, permutador de calor, tubulação de vapor de água, água fria ou quente, etc. O cobre DHP, aplicações muito similares ao tipo anterior, né, o DHP, alto fósforo. O emprego do cobre comercial é atualmente muito reduzido devido ao custo elevado desse metal. Né? É importante a gente saber disso, né, que o cobre comercial, a gente usa ele aqui como... A gente comenta bastante sobre ele, sobre os tipos e tal, só que hoje em dia ele não é tão utilizado assim. O cobre comercial, que ele é muito puro, né? Porque ele totalmente puro, ele fica muito caro, né? E tem baixa resistência mecânica. Então, cobre comercial, como eu falei, o cobre comercialmente puro, ele não é tão usado assim quanto as ligas, né? Então, geralmente ele é preterido em relação a ligas de bronze e latão. Ligas de cobre de baixo teor em liga, vamos lá. Eu tenho essa liga de cobre e arsênio desoxidado com fósforo. Nós adicionamos arsênio para melhorar as propriedades mecânicas em temperaturas acima da temperatura ambiente e também aumentar a resistência à corrosão em alguns meios. Porém, a condutibilidade elétrica é baixa. Então, é outra aplicação do que as ligas de cobre que a gente vê em circuitos elétricos, por exemplo. Eu tenho liga cobre-prata tenaz, que contém prata, né? Então confere maior resistência mecânica e maior resistência à fluência. Tem alta resistência ao amolecimento pelo calor e alta condutibilidade elétrica. Tá bom? É claro que a prata torna essa liga mais cara, mas é baixo teor, então... Liga cobre-cádmio, né? Apresenta maior resistência à fadiga e ao desgaste e elevada resistência ao amolecimento pelo calor. Né? Outro tipo de liga aí. Liga cobre-cromo presta-se a tratamento de endurecimento por precipitação, que a gente vai comentar aqui durante esse tópico de ligas não ferrosas, o qual provoca elevada resistência mecânica. Né? Endurecimento por precipitação, talvez tenham visto lá em Ciência e Tecnologia dos Materiais. É um processo para aumento de resistência mecânica. Aumento de resistência mecânica. Tá? Eu vou explicar como acontece no futuro aí, nas próximas aulas. Tá? Liga cobre zircônio, também endureceu precipitação. Liga cobre telúrio, né, que ali alta condutibilidade elétrica a boa usinabilidade. Pode ser aplicado em terminais de transformadores, interruptores, parafusos, porcas e pinos. Liga cobre enxofre, propriedades e aplicações análogas ao cobre telúrio. Né, parecido. Eu tenho a liga cobre cádmio estanho, que é empregada em molas, em contatos elétricos, cabos condutores, eletrodos para soldagem. Né. Uma coisa que é importante falar, gente, é o seguinte: vocês não precisam decorar essas ligas aqui, tá? Isso não tem utilidade ficar decorando
cada tipo de liga, porque essas aí são só algumas. Tem mais uma infinidade de ligas aí de cobre que a gente poderia analisar. Só que, como vocês podem ver, tem várias possibilidades, né? Tem várias possibilidades em relação a essas ligas aqui de cobre, tá? Bom, ligas de cobre de alto teor em liga. As principais são latões, bronze, cobre-alumínio, cobre-níquel, alpaca, cobre-berílio e cobre-silício. São as principais ligas de cobre de alto teor em liga. Os latões são ligas de cobre e zinco, onde os teores de zinco variam entre 5% e 50%. Né? Essas são as ligas de alto teor em liga, né? As principais ligas estão comentadas aqui embaixo. Eu vou falar um pouco sobre latões agora, mas antes de começar em latões, eu só quero destacar que, por exemplo, para o trabalho de vocês vão ter que... Eu vou falar amanhã, na verdade, né? Mas já vou adiantando. Os trabalhos de vocês vão ser falar em todos os grupos, escolher uma liga específica e falar sobre ela. Né? Falar bastante sobre ela. Tem várias ligas diferentes. Né? Quando eu falo de latão é muito abrangente. O latão tem uma afinidade de latões, como a gente vai ver daqui a pouco. Bronze também. Né? Alpacas também, ligas de cobre e silício também. Então talvez seja ideal especificar mais um pouco. Beleza? Mas possibilidades tem muitas aí. Bom, o que são latões? Né? A gente costuma falar latão, né? No carnaval, quem não gosta de um latão, né? Os latões, eles são ligas de cobre com zinco, onde os teores de zinco variam entre 5% e 50%. Então é alto teor em liga. Né? Então o cobre pode ficar bem equilibrado aí, esse teor de cobre e zinco. Mas vocês vão ver que não é tão desequilibrado assim. Aqui eu tenho o diagrama de fase do latão. Aliás, das ligas de cobre e zinco. Né? O latão, ele está nessa faixa aqui, nessa região aqui que é limitada até 39% de zinco. Tá? Mas aqui eu tenho ligas de cobre e zinco diferentes, de diferentes tipos. Né? Podem ver que eu tenho a fase beta aqui, né? Beta linha aqui embaixo. As outras que não está aparecendo é porque deve ser alguma união, né? Provavelmente, né? Que não está mostrado aqui alfa, beta, alguma coisa desse tipo. E aqui, onde está escrito de vermelho latão, é a fase alfa. Tá? Bom, os latões contendo até cerca de 37% de zinco se caracterizam pelo fato do zinco ser mantido em solução sólida no cobre. Lembrem lá do Callister, capítulo 4, imperfeições em sólidos, solução sólida, zinco e cobre. Tais latões têm a denominação genérica latões alfa. Atualmente chamamos os latões alfa de simplesmente latões. Né? Então por isso coloquei aqui essa região alfa como simplesmente latão. Né? Que é o que a gente chama de fato de latão, latões alfa. Em 37% e 45% surge uma outra fase, chamada de alfa-beta. Né? Em 37% e 45%, mais ou menos aqui, que é essa fase que é alfa-beta. Nessa segunda região aqui, que eu estou passando o mouse acima. E entre 45 e 50, a gente tem latão beta. Né? Que está mostrado aqui na região pelo beta. Beta está escrito aqui. Né? Então, percebam o seguinte. Aqui, na verdade, gente, está em 39 aqui, porque esses diagramas de fase sempre mudam um pouquinho, né? Eu até comentei isso com vocês em Mateco 1, né? Que tem livro que fala que temperatura tetóide é 727, outro fala que é 730, eu gosto de arredondar, né? Que é tempo que a composição também muda, então eles costumam alterar um pouquinho, mas a região aqui é essa daqui, tá, gente? Então, recapitulando, eu tenho latão alfa, que é o nosso popular latão, liga de cobre e zinco, que é essa região maior aqui. Eu tenho essa região intermediária, que é o alfa-beta, e tem a região beta aqui do lado. Beleza? Os latões alfa e beta, eles são bem diferentes. Né? É a mesma maneira que a gente tem uma distinção bem clara entre ferrita e austenita, no diagrama de fase ferro-carbono, aqui eu tenho uma distinção bem clara entre latão alfa e latão beta. O latão alfa, ele tem uma estrutura CFC,
E o latão beta tem uma estrutura CCC. Esse é o primeiro ponto. À medida que o teor do zinco aumenta, vai acontecer um fenômeno muito grave com os latões. Um problema muito sério de latões, que é a desensificação. Desensificação. O que é a desensificação? Desensificação é a corrosão preferencial do zinco. O que acontece? Em certos meios agressivos, uma liga de latão vai sofrer uma corrosão onde só o zinco é degradado. Então a estrutura ela vai ficar esponjosa, podemos dizer assim, com alguns vazios no seu interior, né? Na sua superfície, no seu interior. Pense, a estrutura esponjosa só com cobre e pouco zinco, ela não tem resistência mecânica nenhuma. Fica super frágil, super baixa resistência, frágil, fica horrível, sem aplicabilidade, basicamente. Então, assim, quanto maior o teor de zinco, mais propenso a liga de latão fica à desensificação, né? Então, assim, então, é uma coisa que eu até perguntava nas provas do período passado. Latões beta ou latão alfa? Qual que está mais propenso à desensificação? O latão beta, que tem maior teor de zinco. Então, se ocorrer desensificação, eu tenho uma formação de mais vazios, uma esponja, entre aspas, mais abrangente na estrutura do meu metal. Tá bom? Então, recapitulando, desensificação é o quê? A desensificação é a corrosão seletiva, a corrosão preferencial do zinco. Minha liga que teria cobre e zinco, ela vai ter só cobre com pouco zinco e vários vazios, uma esponja, vai ficar um negócio sem resistência nenhuma. Tá? Então, esse é um problema que os latões encontram, né? E esse é um dos motivos de não é costumeiro ter ligas de latão com teor de zinco muito alto. Costumamos parar mesmo que por volta de 37%. Tá? No estado recosido, a presença de zinco até cerca de 30% provoca um aumento de resistência à tração, e a dutilidade também aumenta. Então é algo bom, né? Geralmente no recozimento a resistência à tração cai para a dutilidade aumentar. Então aqui nesse caso, devido a fenômenos metalúrgicos no interior da liga, isso não acontece. Na fase de composição até 30% de zinco, podemos distinguir vários tipos de latões, né? Eu tenho o cobre zinco 95,5, né? Que tem alta conformabilidade a frio, né? Ou seja, 95% de cobre e 5% de zinco, muito usado em cartuchos de armas, né? Também possui cor dourada, atraente, de maneira que pode ser usado também para fins decorativos. Eu tenho cobre e zinco 90-10, né? Gente, 90-10 é a porcentagem, tá? 90% de cobre, 10% de zinco. Também chamado de bronze comercial, apesar de ser um latão, tá? Possui características similares ao tipo anterior, né? De alta conformabilidade a frio, né? Usado para decoração. Eu tenho 8515, que é o que a gente chama de latão vermelho, que possui características similares às ligas anteriores, né? O 8020 é um latão comum, né? Com 20% de zinco e 80% de cobre, né? Eu tenho o cobre zinco 7030, que é latão para cartuchos. Possui boa resistência mecânica e excelente dutilidade, o que torna excelente para o processo de estampagem. Então ele é muito bom em relação à deformação plástica, essa liga de cobre e zinco, né? Quando fala bom em deformação plástica, gente, é que ele é muito dúctil, né? Então é muito fácil conformar. Estampagem é um processo de conformação, para dar forma, né? Também são tipicamente usados para cartuchos de armas e os outros estampados. Cobre e zinco 6733. É outro tipo, outra porcentagem. Embora tenha utilidade um pouco pior que o 7030, as aplicações são idênticas. Até porque a porcentagem é bem parecida, mas muda um pouquinho as propriedades. A partir de 37% de zinco,
nós temos uma queda acentuada de ductilidade, já que vai existir a fase beta, que é menos dúctil. Tá? Então, esse é mais um motivo para não se ter uma fase, não ser muito comum usar a fase beta ligas de latão. Cobre zinco 6337. Na fabricação de peças por estampagem leve, ele é usado como componente de lâmpadas e chaves elétricas. Eu tenho o cobre zinco 6040, que também é conhecido como metal multis. É uma liga bifásica, que é muito usada para deformações mecânicas a quente. É usada na forma de placas, barras, perfis de geometrias diversas e componentes forjados para a indústria mecânica. O metal multis, né? Cobre zinco 6040. Né? Então aqui, como vocês podem ver, gente, tem vários tipos diferentes de ligas de cobre zinco. Vocês podem ver que não costuma se botar acima de 40%. Tá? Não é tão comum ver isso, porque isso torna as ligas muito propensas à desensificação. Além de ter baixa utilidade, ou seja, é mais difícil dar forma para esse material. Aqui eu tenho essa tabela de latões especiais, né? Mostrando propriedades mecânicas, composição, a designação, a sigla, né? Alguns desses latões eu comentei com vocês. Aqui tem o número ASTM deles, né? A ASTM, que lembrando, é American Society of Testing and Materials, que é a Sociedade Americana de Ensaios e Materiais. E tem uma designação específica para cada tipo de cobre zinco, cada tipo de liga dessas. Tá bom? Bom, aqui alguns só desses latões especiais, tá? Falando dureza, alongamento, limite de escoamento e limite de resistência à tração. Latões especiais. As ligas contendo chumbo possuem alta usinabilidade, por isso aplicam-se a componentes elétricos e mecânicos dos mais diversos. Né? Então a gente tem essas ligas contendo chumbo, elas têm essa alta usinabilidade. As ligas contendo alumínio possuem melhor resistência à corrosão. Né? O arsênio ele pode ser adicionado a essas ligas para reforçar a resistência à corrosão, reduzir a desensificação. É usado na forma de tubos. Aqui eu estou falando, gente, de latões especiais, onde eu coloco outro elemento de liga para conferir uma característica especial. Né? Tal como qualquer liga, eu posso sempre adicionar uma coisinha ou outra para dar um quê especial, para tornar esse material adequado a uma aplicação especial ou muito específica. Né? As ligas de latão contendo estanho apresentam boa resistência à corrosão em água doce ou salgada pouco poluída. Empregam-se na forma de placas e tubos para permutadores, condensadores, peças forjadas, entre outros. Você tem estanho, né? Estanho ajuda nesse sentido. Os latões para fundição são latões contendo chumbo. Né? Aqueles que contêm chumbo têm maior resistência à corrosão. Né? Já que também vem estanho, geralmente chumbo e estanho caminham de mão dadas, tá, gente? Sempre adiciona os dois. Aqueles que contêm chumbo têm maior resistência à corrosão devido ao teor de estanho e maior usabilidade devido ao chumbo. Toda vez que pensarem no chumbo como elemento de liga, pensem no aumento, na melhora de usinabilidade. Né? Fica mais fácil remover material, né? Fazer uma deformação localizada ali. Aplicações típicas: válvulas de baixa pressão, registros, componentes radiadores. As ligas 16 e 17, né? Deixa eu ver se está nessa tabela aqui ou na anterior. Não, está na próxima. Tá na próxima. São mais complexas, de alta resistência mecânica, aplicadas onde essa característica é exigida, né? Onde a resistência mecânica é exigida, como em haste de válvula, engrenagem, hélice e peças que estão em contato com a água do mar. Né? Aqui a gente tem mais alguns latões especiais, né? Com chumbo, com alumínio, estanho. Né? Como eu falei, não dá para falar de todos, né? Também não dá para decorar todos, mas é legal
ter uma ideia do que cada elemento de liga faz, né? Cada elemento de liga produz. Aqui o 16 e 17 eu comentei, tá? Que é cobre, zinco, ferro, alumínio, manganês em menor quantidade, né? Latões para fundição. Eles são, obviamente, produzidos a partir de um processo de fundição, né? E bom, para finalizar a aula de hoje, né, terminando a parte de latões, né, que, novamente, não precisam decorar. Aqui, ó, o que é o latão 16? É cobre, zinco, ferro, alumínio, manganês. Não precisa decorar. Eu quero que vocês saibam assim, o que é um latão, quais são suas características principais, fase alfa, fase beta, densificação, do que se trata, né? Quais são os principais tipos de latão, né? Sobretudo esse ponto aqui, ó, voltando aqui um pouquinho, essas porcentagens que é legal para a gente ver onde cada latão é aplicado, né? A gente pode ver isso aí, né? Aqui fica bem claro isso, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui um minuto. Pam, pam, pam. Deixa eu ver. Bom, tá ótimo. Ligas de latão, eu já falei tudo que tinha pra falar. Vamos para o bronze então. Bronze, ligas de cobre e estanho. Latão é cobre com zinco. Bronze é cobre com estanho. A porcentagem de estanho na liga de bronze é bem menor que a porcentagem de comum de zinco na liga de latão, tá bom? O teor de estanho ele vai de 2 a 10 a 11%, tá? Os bronzes são ligas que contêm de 85 a 95% de cobre. Tem uma resistência à corrosão muito boa, similar ao cobre comercial, né? Porém, as suas qualidades mecânicas e de resistência à temperatura são bem melhores. É o bronze. Aqui nós temos o diagrama de fases numa liga de bronze, né, de cobre, aliás, uma liga de cobre estanho, né? Tem várias fases diferentes. O bronze a gente costuma limitar aqui até mais ou menos 11%, né? Tá um pouquinho mais, talvez, tá? Então aqui eu botei mais para mostrar, né, que o diagrama de fase em si é muito complexo, mas a gente costuma se limitar a uma parte dele, da mesma maneira que a gente fez com a liga de latão. Ao passo que se aumenta o teor de estanho, aumenta a dureza e as propriedades relacionadas à resistência mecânica sem queda de dutilidade, o que é muito bom, né? Sempre que vocês veem algum processo que melhora a resistência sem perder de utilidade, é uma coisa muito boa. Então, o aumento do teor de estanho, ele é muito bom nesse sentido. Só que eu não posso aumentar muito, porque quando eu aumento muito o teor de estanho, eu vou estar entrando em outra fase. Eu vou provocar mudanças metalúrgicas que vão degradar essas boas características obtidas até essa porcentagem de até mais ou menos 11%. Tá bom? Isso é coisa bem importante, porque na maneira que está escrito aqui, vocês podem ser levados a pensar que quanto mais estanho melhor, e é isso. Não, não é isso. A gente tem que ter em mente que esse aumento de teor de estanho, ele realmente ele melhora, mas melhora dentro de uma certa faixa. A partir de certo ponto, eu vou estar induzindo transformações metalúrgicas e vai degradar isso tudo, tá? Então é isso. Muitas vezes a gente está acostumado a pensar quanto mais uma coisa melhor. Por exemplo, quanto mais lubrificante no mancal, melhor. Só que não é assim, né? Tem uma quantidade correta, né? Colocar assim indiscriminadamente, né? Da mesma maneira a gente pode pensar aqui no teor de estanho. Vamos lá. Essas ligas podem ser trabalhadas a frio, o que melhora dureza, resistência à tração e escoamento, limite de escoamento, né? Nos teores de utilização usuais, dependendo das condições de resfriamento, a estrutura tem uma única fase, alfa, que corresponde à solução sólida do estanho no cobre. Os bronzes possuem elevada resistência à corrosão, né, o que amplia o seu campo de emprego, né.
Então, da mesma maneira que o latão, a gente geralmente tem uma fase só, alfa, né? Solução sólida do estanho no cobre. E o bronze ele tem altíssima resistência à corrosão, né? O que torna esse material útil em várias ocasiões, como vocês vão ver daqui a pouquinho. Frequentemente adiciona-se chumbo para melhorar as propriedades lubrificantes ou de antifricção das ligas, além da usabilidade, né? O chumbo ele tem essa característica. Lembrando, eu até comentei com vocês, geralmente onde tem estanho tem chumbo. Eles geralmente andam juntos, né? Então, frequentemente, as ligas de bronze, a gente tem uma adição pequena de chumbo. O zinco é da mesma forma eventualmente adicionado, atuando como desoxidante em peças fundidas para melhorar a resistência mecânica. O que é um desoxidante, gente? Eu comento que às vezes pode parecer... pode ficar um pouco solto, né? O que é um desoxidante? A função do desoxidante é desoxidar, é tirar o oxigênio, né? Então, em vez do oxigênio ele ficar solto na estrutura, ele se junta com o zinco. Né? Muitas vezes é liberado na forma de um gás, uma coisa desse tipo. Né? Então é desoxidar, é tirar esses vazios de oxigênio que estão no interior do meu metal. Né? Melhorando a resistência mecânica, obviamente. Aqui temos alguns tipos, né? 98.2 tem uma boa condutibilidade elétrica, até porque é praticamente só cobre. E melhor resistência mecânica que o cobre. É empregado em contatos, componentes de aparelhos de telecomunicação, molas, etc. Eu tenho o tipo 96.4, que é usado em arquitetura, em construção elétrica e construção mecânica. Né? É outro tipo de bronze, né? Tem um pouquinho maior de estanho. O 95.5, que é usado em tubulações para águas ácidas de mineração, componentes de indústrias têxteis, químicas e de papel. 94.6, mesmas aplicações anteriores em condições mais críticas, já que tem uma resistência à fadiga e ao desgaste melhor. É produzido também na forma de chapas, barras, fios e tubos, ou seja, é bem conformável, tem alta conformabilidade, alta deformabilidade. Tipo 92.8, tem melhor resistência à fadiga e ao desgaste, na forma de chapas, barras, fios e tubos. Vocês podem ver que nessa faixa aqui, quanto mais aumenta o teor de estanho, melhora as propriedades mecânicas. Tanto que o 9010, que é o que eu vou falar agora, é que tem melhor propriedade mecânica, sendo por isso a mais empregada. Temos também, né, bronzes especiais, né, da mesma maneira que a gente tem latões especiais, temos bronzes especiais, bronzes para fundição, bronzes para mancais, né, que incluem ligas onde se adiciona fósforo, zinco, chumbo, níquel e etc. Os bronzes para fundição são geralmente usados em engrenagens, né, e bronzes para mancais tem uma distinção dos tipos de bronze em relação à velocidade e pressão dos mancais. Então, de acordo com as características de operação dos mancais, eu vou ter que mudar o tipo de bronze, mas os bronzes para mancais são uma classe especial de bronze. E, gente, a aula de hoje foi isso, né? Acho que foi até um pouco longa, mas deu para falar bastante coisa. Para a primeira aula a gente já passou bastante coisa. Eu queria lembrar agora aqui o que a gente viu de importante hoje aqui na aula. Principais características do cobre comercialmente puro, né? Onde ele é utilizado, quais são suas limitações. Né? Antes disso ainda, nós vimos a importância das ligas não ferrosas, né? Em questão de aplicação mesmo, né? Comparando até com ligas de aço. Fomos para os latões, né? Que é um universo paralelo ao latão. Né? Aqui, tudo que está aqui, gente, está bem resumido, tá? Para conseguir falar de tudo. Porque só de latões, se eu explorar aquele diagrama de fase, eu consigo falar muita coisa. As ligas de bronze também podem ser estudadas, tem que ser estudadas as ligas de bronze, a gente comentou bastante sobre elas. Novamente, é importante saber a limitação, né? Por que a gente não costuma botar aí, sei lá, 40% de estanho, né, nessas ligas? Temos limitações nesse sentido.
né? Quando faz a solução sólida, né? De transformação metalúrgica. E é isso, gente. Acho que, novamente, o que é importante saber? Decorar o nome da liga, onde ela é aplicada, não é tão importante assim. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: liga de cobre. Eu posso botar elemento de liga tal? Pode. O que esse elemento faz? Faz isso. Né? Por que eu uso zinco em liga de bronze? Né? Ah, para desoxidar. Legal. Por que eu uso chumbo junto da liga de bronze? Para melhorar a propriedade anti-fricção, para melhorar a lubrificação, perdão, a usabilidade, né? Então acho legal a gente saber disso, né? O que é desintensificação, a fase alfa e beta da liga de latão, né? Então isso é importante a gente saber. Beleza, gente? Então é isso. Qualquer dúvida, manda mensagem e até a próxima semana.